Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo, este é o canal do Geek Louco. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever no canal. Se você já é inscrito, por favor, considere se tornar um apoiador, se tornando um membro do canal. Tem um botãozinho azul aí abaixo desse vídeo, você pode se tornar membro do canal. E quando você estiver, por exemplo, lá nas minhas lives, você vai aparecer com os emojis diferentes, vai aparecer com uma corzinha diferente. E considere ajudar o canal, porque realmente o apoio é fundamental para quem gosta e curte o trabalho do Geek Louco. Pessoal, hoje eu trago para vocês o review, né? Vou falar um pouquinho para vocês aqui do Huawei FreeBuds 3. Tô testando esse fone de ouvido aqui já faz um tempinho. Outro fone de ouvido da Huawei, a gente testa bastante fones de ouvido aqui. Enfim, vocês vão ver agora o produto de perto, então peço desculpas para quem acompanha o canal e direto gosta de ficar vendo eu falar, mas como eu tô com uma câmera só, então eu vou passar para a câmera para cima, aliás, e a gente vai ver o produto de perto, ver os fones de ouvido da Huawei enquanto eu vou falando e vou mostrando de perto. Eu sei que para quem não é inscrito no canal até prefere dessa maneira, os inscritos aqui gostam de ficar vendo esse rostinho lindo aqui, né, como se fosse, mas enfim, bora lá, vamos acompanhar de perto o review, a resenha que seja do Huawei FreeBuds 3, os fones de ouvido Bluetooth 5.1 da Huawei. Bom galera, e para economizar o tempo de vocês, eu vou mostrar a caixinha e o que vem na caixa somente, tá? Essa aqui é a caixinha do Huawei FreeBuds 3, tá escrito aqui ó, New Intelligent Sound. Essa é a caixinha do Huawei FreeBuds 3, se você puxar aqui, você vai encontrar a caixa dentro da caixa e aqui vem acondicionado os FreeBuds 3. E o que vem dentro dessa caixa, além dos FreeBuds 3, é um cabo de carregamento USB-C. USB-A numa ponta, USB-C na outra, USB tipo C na outra. Tanto é que eu nem utilizei porque é um cabo comum. Mais nada na caixa, além dos próprios FreeBuds 3. Essa aqui é a caixinha redonda, né? Esse aqui é o casezinho dele redondinho. Parece um pequenino sabonete daqueles sabonetinhos, né? Essa é a caixinha, o casezinho. Aqui a parte de trás, escrito aqui Huawei. Aqui entrada para o carregamento, que é a USB tipo C, que você vai carregar por aqui. E aqui tem um botãozinho quase imperceptível, mas é um botãozinho para você utilizar para sincar. Basicamente, se você não for utilizar ele num smartphone da Huawei, ele dá para carregar sem fio. Então, se você tiver um smartphone como um P30 Pro, por exemplo, que tem carregamento reverso sem fio, só você colocar na traseira para carregar. Interessante que não é aqui. Peguei aqui o Nova, você vai colocar desse jeito aqui, tá? Normalmente, né? Mas não, você pega ele e vai virar assim para carregar sem fio o seu dispositivo. Neste caso, você tem que colocar ali de frente. Não sei porquê, mas é de frente. Aqui dentro, abrindo o casezinho, a gente já encontra os fones de ouvidos propriamente ditos, tá? Vou mostrar para vocês quando você tem um dispositivo da Huawei com uma EMUI 10, por exemplo, você consegue fazer o pareamento, o reconhecimento instantâneo. Vou abrir aqui do lado, abrir e pronto, ó, já surgiu aqui os FreeBuds 3 e você pode também baixar o AI Life, o aplicativo da Huawei, tá dizendo aqui que está carregado 100%, os dois fones, e o case tem 60%. Dá para configurar os atalhos, você pode clicar para configurar, já vou falar já o que dá para configurar, e aqui o cancelamento de ruído que nós já vamos conversar também, tá? Deixando de lado um pouquinho aqui, voltando aqui para o casezinho, onde está os FreeBuds 3, tirando eles daqui, você vai ver que eles têm um design muito parecidos com os fones de ouvido sem fio de primeira geração da Apple, né? São praticamente idênticos, são muito parecidos, idênticos, mais ou menos também idênticos aos fonezinhos de ouvido que a Huawei também manda na caixinha, os que vêm com fio, são esse design aqui, mais ou menos, que vai na sua orelha. Você pode ver aqui que a gente tem já os sensores que vão identificar quando eles estão na sua orelha ou saem da sua orelha, saída aqui de áudio aqui e microfone. Você tem um microfonezinho aqui do lado para captação de áudio e eliminação, cancelamento de ruído ativo que você tem nos dois fonezinhos. Ele tem drivers aqui de 14 milímetros esse cara, e esse conezinho aqui te dá um grave um pouquinho melhor do que alguns outros fones de ouvidos. Nós já vamos falar já, tá? Tem a indicação da letra R aqui dizendo que é o lado direito, right, e nada mais. Basicamente isso, os dois são iguaizinhos. Deixa eu tirar aqui, obviamente, né? Os dois são idênticos. Você pode utilizar um só se quiser. O lance aqui é o seguinte: se você estiver utilizando o smartphone da Huawei, quando você tirar do case, além dele reconhecer automaticamente, você abrir o case, vocês viram que ele reconhece
automaticamente aqui o meu Huawei vai reconhecer automaticamente eles, tá? Abriu, tá reconhecido. Se você estiver utilizando num smartphone que não é da Huawei, você vai precisar ou olhar lá na indicação de Bluetooth do seu aparelho, instalar o AI, e aí você vai ter como configurar eles também. Mas um lance de ter ele conectado num aparelho da Huawei, tirou daqui e levou a orelha, beleza, vai começar a tocar. Quando você tira da sua orelha, ele reconhece, dá um stop no player de música. Pronto, tá tocando. Tirei. Assim que eu tirei, pronto, ele já entrou em pause, a música está pausada. Se você estiver utilizando com um smartphone que não é da Huawei, isso não vai acontecer. Inclusive, quando você colocar eles de volta dentro do case, eles vão continuar tocando. Você tem que dar o pause ou parar de tocar no seu próprio reprodutor de músicas, senão não acontece a pausa da música. Aqui do lado, eles têm nos sensores, quando ele está na sua orelha, ele vem pré-configurado. Se você der 2 toques assim, ele vai avançar a faixa, vai mudar para outra música. Se você estiver no YouTube, por exemplo, ele vai mudar para outro vídeo. E o lado de cá, o esquerdo, 2 toques para você ativar o cancelamento de ruído. Eu configurei para quando eu der 2 toques ele pausar. Por padrão, ele vem com cancelamento de ruído aqui quando você dá 2 toques. Ele ativa ou desativa o cancelamento de ruído. E pessoal, voltando aqui para mim, esses fones de ouvido aqui tem uma peculiaridade que vocês precisam saber. Eles são basicamente, deu para ver, muito parecidos com os Apple AirPods de primeira geração, né? Os primeiros AirPods. E se você tinha problemas com eles nas suas orelhas, você provavelmente vai ter com esses aqui também. Então a minha recomendação é, se você puder ir numa loja, num quiosque da Huawei, ou tiver um amigo que tem, puder colocar nas suas orelhas, ou se os seus fones de ouvido da Huawei, aqueles que já vêm na caixinha, caem dos seus ouvidos, provavelmente esses aqui também vão cair, tá? Porque na minha orelha o lado esquerdo fica bom, é difícil cair, mas o lado direito eu fico com eles perfeitamente no lugar por mais ou menos uns 2 minutos se eu ficar quieto. Se eu andar, 30 segundos, eles vão cair da minha orelha, da direita, da esquerda não. Então é um negócio anatômico, sei lá, o buraco da orelha do lado direito é esquisito. Pode ser que isso aconteça com as outras pessoas, então por isso que eu tô dizendo. Se eu colocar aqui, beleza, ele vai ficar um tempinho se eu ficar quieto. Se eu começar a mexer, ele vai durar uns 2 minutos, aí ele vai começar a desequilibrar. Isso também depende da hora do dia do que eu tô fazendo. Eu tenho a pele oleosa, então dependendo da pele ele vai escorregar mais fácil. Então são certas circunstâncias que você tem que levar. E outra também, o som dele é bom, tá? Tem um som bom, por padrão desse dispositivo tem um som bom, só que o jeito certo é colocar eles assim, para eles ficarem virados para dentro do orifício da sua orelha. E tem gente que por comodidade, para arranjarem eles de um jeito diferente, para eles não caírem, pode tender a querer girar um pouquinho para deixar de algum jeito, para eles ficarem melhores encaixados. Só que aí você pode mudar o som que você está escutando. Então, o som melhor que eu sempre tive é deixar eles do jeitinho reto aqui, jogando lá para dentro, você vai ter o som perfeitamente bem equilibrado. Algumas pessoas que eu já vi falando sobre esse cara falam que ele não tem o som muito bom, que tem um som flat. Cara, se você usar ele virado para cima, para cá, para não deixar cair da sua orelha, ele vai ter um som diferente do padrãozão que é colocado para dentro das orelhas. No meu padrão de uso aqui, ele teve desempenho diferente em tipos de músicas diferentes. O que eu pude ver é que ele tem um grave um pouco mais apurado do que o Freelace aqui, que é também da Huawei, que aí é outro negócio, é um fone de ouvido que fica no pescoço, tem vídeo aqui no canal, se pá, deixo até linkado aí para vocês verem. A bateria lá dura muito mais, só que ele tem um fio que vai até aqui, Bluetooth também, mas é outra pegada. Esse tem um som um pouquinho mais encorpado em basicamente todas as músicas que eu escutei, todos os tipos de música. Se você for escutar podcasts com esse cara, se você for escutar música clássica, aquelas músicas dos anos 60, 70, depende do tipo de música, ele é muito bom, excelente, tá? Depende do tipo de pop ou às vezes um funk, se tiver uma puxada mais pro grave, você vai sentir o som mais encorpado, só que ele parece também um pouquinho mais abafadinho, sabe? Não é uma experiência ruim, mas você nota que é um gravezinho meio um pouco abafado, tá? E óbvio, utilizando do jeito certo, virado para dentro, se você mudar eles de posição, você pode ter uma experiência diferente. E lembrando que músicas diferentes vão te gerar um tipo de sensação diferente dos fones. Para mim,
eles são perfeitos para podcast, muito bom para escutar, para ver vídeos no YouTube, para escutar videoaulas, para escutar os podcasts, para certo tipo de música que eu escuto, que nem um pop nacional, para músicas um pouco mais antigas que eu gosto da pegada, é excelente. Já para um lance que tem um foco mais bass, ele tende a ficar um pouquinho, parece que o bass é bom, você sente, mas ele fica um pouco abafado. Enfim, são fones de ouvidos bons, lembrando que eu não vou falar o preço aqui porque pode mudar quando você estiver assistindo, mas não são fones de ouvidos baratos. Eu vou deixar link aí na descrição, onde você pode encontrar, por exemplo, eles, e vou deixar também o link do site da Huawei para você tirar outras dúvidas. Na minha experiência de uso, geralmente nas músicas que eu ouço por aqui, ele durou mais ou menos 3 horas cada carga desse bichinho, dos dois aqui. Mais ou menos 3 horas e pouquinho, tá? Isso pode mudar dependendo do tipo de música que você vai escutar. Então, depende do tipo de música, isso pode talvez durar menos, não sei. Na minha foi sempre acima de 3. A Huawei no site diz 4 horas, então pode chegar a 4 horas dependendo do volume que você escuta e talvez do tipo de música que você vai escutar nesses caras aqui. Ele tem Bluetooth 5.1 e confere uma transmissão, cara, longa. Eu andei praticamente a casa toda aqui e eles não desconectaram o Bluetooth 5.1. Muito bom sinal de áudio, não tive problema nenhum andando daqui à sala até o fundo da casa com o smartphone aqui ainda no quarto, sem problema nenhum. Funciona de boa realmente. Como eu disse no começo do vídeo, ele tem um cancelamento de ruído ativo, que ele tem um ajuste no app. Então você tem uma rodinha que você ajusta no app, ela não é muito intuitiva, mas você vai rodando, girando ela no AI, no aplicativo que eu mostrei para vocês, e você vai chegar no nível legal de cancelamento de ruído, nem mais do que você precisa e nem menos do que você precisa. Recomendo você ir girando, dependendo do ambiente que você tá, porque os microfones aqui vão captar o som externo e aí vão jogar o cancelamento para dentro dos fones, tá? Cancelamento de ruído ativo, e aí você vai ajustando de acordo com o ambiente que você tá. Nem sempre a setagem que você deixar vai ser boa para todos os lugares, então é bom você avaliar onde você estiver escutando. Embora ele tenha o cancelamento de ruído ativo, ele não tem vedação. Então, ele é isso aqui, né? Um plástico duro e não tem aquelas borrachinhas que vedam. Então, embora ele tenha o cancelamento de ruído e funcione, é um cancelamento inteligente que vai reconhecer o áudio que está ao seu redor, ele vai depender um pouco de quão bem colocado ele vai estar na sua orelha para ser mais efetivo ou não. E se você estiver escutando o seu som, a sua música, o seu podcast num volume mais alto, vai ser mais efetivo. Você tende a eliminar mais, obviamente, os sons de fora. Se você estiver escutando num som mais baixo e eles estiverem meio fora das suas orelhas, pode ser que você não note um cancelamento de ruído tão efetivo assim. Os fones, junto com o case, a Huawei diz que você tem 20 horas de utilização desses dois caras juntos, tá? Então, eu tive mais ou menos 3 horas e pouco, a Huawei diz 4, e aqui eles dizem 20 com o case, então eu tive uma experiência de mais ou menos umas 3 cargas nos fones de ouvido. Isso pode variar dependendo do volume da música que você escutar. Foi mais ou menos o que eu ouvi. Lembrando, como eu disse no começo do vídeo, você pode carregar esse cara sem fio, ou com carregamento reverso do seu P30, por exemplo, seu smartphone Huawei ou não, e com carregamento reverso sem fio, se você tiver nos seus dispositivos, só virar o casezinho assim, tá? Não é deste lado, é deste lado aqui virado para as costas do smartphone e você vai carregar. O case demora um pouquinho mais de 1 hora para carregar, em torno de 1 hora, e os fones também, carga completa dos dois mais ou menos 1 hora, basicamente isso. O que eu achei desse cara aqui é o seguinte, os fones são bons, não tem perfil flat, como eu escutei muita gente falar que é um som flat. Ele realmente dá uma priorizada mais nos sons mais agudos e os médios. E no som grave você sente ele encorpado, mas às vezes um pouquinho mais abafado. Então, como eu disse, podcast, para escutar as pessoas falarem é perfeito, muito bom realmente. E para muitos tipos de música. Algum tipo de música ou outro, algum certo estilo, dependendo de como foi editado essas trilhas, você pode sentir a falta de alguma coisinha aqui, mas é muito difícil, eles são realmente bons. O lado mais complicado, eu diria que você precisa testar realmente. Teste, se tiver um quiosque lá que tem fora da caixa, pega, coloca nos seus ouvidos, vê se vai ficar bom nos seus ouvidos, coloca nos dois para ver se é o cara para você. Quanto ao áudio, eu acho que você vai poder desfrutar de um bom áudio nesses caras. Sim, realmente para 80, 90% dos casos ele entregou um áudio muito bom, inclusive áudio
alto também. Lembrando que certas pessoas vêm falar para mim de muitos fones de ouvido que tá com reprodução baixa de áudio. Geralmente é bom você entrar lá nas configurações, opções de desenvolvedor do seu dispositivo e ver se você está, por exemplo, lá para manter o áudio constante. Tem alguns dispositivos que não trabalham bem com certo tipo de fone de ouvido. E aí você tem uma falsa experiência que é o fone de ouvido que está te entregando um som baixo, quando você pode resolver isso conectando ele ou fazendo algumas configurações do seu dispositivo. Sempre bom tentar, se não souber fazer essas configurações, conectar num smartphone do amiguinho, da mãe, do tio, do pai, para ver se ele tá com som baixo realmente, tá bom? Enfim, são legais. O preço não é barato, eu disse para vocês. Confere o preço aí na descrição. Eles têm outras versões já. O Huawei, por exemplo, já lançou o FreeBuds 3i, que aí tem outra proposta. Eles têm as borrachinhas para fazer uma vedação melhor, mas não é um upgrade desse aqui. O FreeBuds 3i é diferente. Ele tem borrachinhas, ele vai ter um som que não é tão alto quanto esse, é um pouquinho mais baixo, tem uma vedação um pouco melhor que esse, então espero se a Huawei trouxer esses para o Brasil também, que mande aqui para o canal para a gente poder testar. Beleza, galera? Vou deixar links na descrição, como eu disse, do próprio site da Huawei e para você comprar se tiver em mais algum lugar, Amazon, etc. Cheque os links aí da descrição. Beleza? Esse foi então a resenha completa do meu uso aqui do Huawei FreeBuds 3. Beleza? Se gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e considere se tornar um membro do canal se você já é inscrito. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.